Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 12 de fevereiro. Deus fala para nos ajudar. O jugo será despedaçado. Por causa da unção. Isaías capítulo 10, versículo 27. Quando Deus fala com você sobre um problema que precisa ser tratado em sua vida, você não deve adiá-lo. Deve confiar que a unção, que é o poder e a capacidade do Espírito Santo, está presente para quebrar o seu jugo sobre você. Se adiar o momento de confrontar o problema até que queira tratar com ele, talvez tenha de enfrentar uma tentativa de mudança, sem o poder ou a unção de Deus. Geralmente queremos fazer as coisas do nosso próprio tempo e lutarmos sem parar, porque não é a unção de Deus no momento em que estamos tentando tratar com a questão. Por exemplo, há momento em que me sinto vontade de confrontar um problema com um funcionário, mas sei que seria mais sábio orar pelo assunto por algum tempo e deixar Deus preparar o coração dessa pessoa. Quando sigo o roteiro de Deus, sempre tenho a sua unção para resolver o problema. Aprendi a lidar com os problemas quando Deus quer tratar com eles e deixá-los quietos quando Ele quer que eu espere. Também tive a experiência frustrante de tentar inúmeras vezes em transformar sem espera pela ajuda e pelo tempo de Deus. A unção de Deus deve estar presente para que qualquer coisa funcione bem em nossas vidas. Quando Deus nos convence de que alguma coisa precisa mudar em nossa vida, isso significa que Ele nos preparou para enfrentá-la. Talvez não sintamos que estamos prontos, mas podemos confiar que o seu tempo é perfeito e a sua unção está presente para quebrar o jugo que está impedindo a nossa plena liberdade. Aprendi a dizer: Senhor, posso não me sentir pronta, mas se o Senhor disser que é hora, eu confio. O seu poder está comigo e estou disposto a ser obediente. À medida que você se levantar pela fé para lidar com os problemas, descobrirá que a sabedoria e a graça, o poder e a capacidade que você precisa estão presentes. A palavra de Deus para você hoje. Não deixe para depois o que Ele quer que você trate hoje. 13 de fevereiro. Só Deus concede paz. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmo 29, verso 11. Uma das maiores maneiras de Deus falar conosco é nos guiar, por intermédio do testemunho interior. Em outras palavras, simplesmente sabemos dentro de nós o que está certo ou errado. É um nível muito profundo de conhecimento, que o conhecimento da mente. Esse tipo de conhecimento está no Espírito. Simplesmente temos paz ou falta de paz. Pela presença ou ausência da paz, sabemos o que devemos fazer. Certa vez falei com uma mulher que precisava tomar uma decisão séria
Sua família e seus amigos estavam lhe dando conselhos, mas ela precisava saber dentro de si qual era a resposta certa, porque era ela quem teria de viver com aquilo. Ela havia trabalhado em um determinado negócio por toda a vida e estava sentindo que queria sair e ficar em casa com seus filhos. Naturalmente, isso exigia ajustes financeiros dramáticos e mudanças pessoais, coisa que poderia até afetá-lo emocionalmente. Ela precisava saber de Deus e não de outras pessoas qual era a decisão certa. A mulher foi a um retiro com um parente. Durante a ministração daquele final de semana, enquanto ela louvava e adorava a Deus e ouvia a palestrante, uma certeza e uma paz entraram em seu coração. E ela teve a certeza de que deveria encarar o negócio. Ela disse que houve um instante em que simplesmente soube qual era a coisa certa. Desde então, ela tem tido paz com relação a essa decisão. É impressionante como as pessoas bem intencionadas podem nos dizer coisas, mas elas realmente não nos afetam. Mas quando Deus nos fala sobre um assunto, isso tem um grande impacto sobre nós. Peça a Deus o testemunho interior que só Ele pode dar. A palavra de Deus para você hoje. Só Deus pode lhe dar a paz. (14 de fevereiro). Você é um original. Ele forma o coração deles individualmente. Salmo 33, verso 15. O Salmo 33, verso 15 fala sobre nós como indivíduos, pelo fato de Deus ter formado os nossos corações individualmente. As nossas orações precisam fluir naturalmente do nosso coração e serem compatíveis com a forma com que Ele nos criou. À medida que desenvolvemos nosso estilo individual de comunicação com Deus, podemos aprender com as pessoas mais experientes do que nós, mas precisamos tomar cuidado para não imitá-las ou para não permitir que estabeleçam padrões para nós. Espero ser um exemplo para muitos, mas quero que Jesus seja o padrão deles. Não há nada de errado em incorporar alguma coisa que alguém está fazendo à sua própria vida de oração, desde que você sinta realmente que o Espírito de Deus o está dirigindo a fazer isso. Contudo, é errado se obrigar a fazer o que os outros fazem, se você não se sente bem com aquilo no seu espírito. Eu o encorajo a desenvolver o seu próprio estilo para falar com Deus e ouvir a sua voz. Não tente imitar os outros ou copiar o estilo de oração deles. E não se sinta forçado a aplicar todos os princípios de oração que você aprendeu todas as vezes que orar. Apenas seja quem você é, lembrando-se de que Deus o formou exatamente do jeito que Ele quer que você seja. Que Ele tem prazer em quem você é e deseja falar com você de uma maneira exclusiva e pessoal. A palavra de Deus para você hoje. Deus ama quem você é e como você fala. Não seja tímido com Ele.
15 de fevereiro. Seja firme. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja maduro e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. O versículo de hoje fala sobre ser firme. Ser firme é ser estável. Uma pessoa firme é constante, calma e tranquila, independentemente do que aconteça. Um crente firme pode fazer o diabo ter um ataque de nervos. Quando amadurecemos espiritualmente, não reagimos a cada pequena perturbação que o inimigo manda contra nós, independentemente do que ele possa atirar ao nosso caminho. Não nos deixaremos impressionar, não teremos medo, não ficaremos irritados facilmente, não desistiremos e não seremos abalados, se formos firmes. Para sermos firmes e impassíveis, precisamos conhecer a Deus, conhecê-lo intimamente. Precisamos ser capazes de ouvir a sua voz. Quando as tempestades da vida estiver se agitando ao nosso redor. Também precisamos conhecer o tremendo poder que nos pertence, no nome e através do sangue de Jesus. Nós nos lembramos de que isso também passará e manteremos os olhos firmados na vitória, que é certa, em vez de nos permitirmos ser jogado de um lado para o outro, por tudo que o diabo usa para nos atacar. Quando fizemos isso, o poder de Deus é liberado em nossa vida. Seja o que for que você esteja enfrentando hoje, deixe a paciência fazer a obra que Deus deseja fazer em você. A palavra de Deus para você hoje. Seja firme em Deus e faça o diabo ter um ataque de nervos. – 16 de fevereiro. Manso e sensível. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. No versículo de hoje, Deus promete substituir corações de pedra por corações de carne. Em outras palavras, Ele pode transformar uma pessoa de coração duro em uma pessoa de coração manso e sensível. Quando entregamos nossa vida a Deus, Ele coloca um senso de certo e de errado no fundo da nossa consciência. Mas se nos rebelarmos contra a nossa consciência, muitas vezes podemos nos tornar insensíveis. Se isso acontece, precisamos deixar que Deus amacie o nosso coração para podermos ser espiritualmente sensíveis à direção do Espírito Santo. Eu era uma pessoa de coração muito duro, antes de realmente começar a ter comunhão com Deus. Estar na presença dele regularmente amaciou meu coração e me tornou muito mais sensível à sua voz. Sem um coração sensível ao toque de Deus, não reconheceríamos muitas das vezes o que ele fala conosco. Ele fala suavemente, com uma voz mansa e delicada, ou com uma terna convicção sobre algum assunto.
Uma pessoa de coração duro também corre o risco de ferir outras pessoas e nem sequer dar conta disso. E isso entristece o coração de Deus. Aqueles que têm o coração duro e que estão ocupados consigo mesmo não serão sensíveis à vontade ou à voz de Deus. Deus quer amaciar o nosso coração com a sua palavra, porque um coração endurecido não pode ouvir a sua voz ou receber as muitas outras bênçãos que ele anseia dar. A palavra de Deus para você hoje. Mantenha o seu coração terno e sensível à voz de Deus. – 17 de fevereiro. Senhor, ensina-me a orar. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Uma das orações mais importantes e transformadoras que uma pessoa pode pronunciar é: Senhor, ensina-me a orar. Não é apenas Senhor, ensina-me a orar, mas Senhor, ensina-me a orar. Veja, ter conhecido muito a respeito da oração, realmente não basta precisarmos saber como orar. Como pessoas têm um relacionamento íntimo, dinâmico e pessoal com Deus, a quem oramos. Embora haja princípios de oração que se aplicam a todos, somos indivíduos e Deus guiará cada um de nós a orarmos e a nos comunicarmos com Ele de uma forma pessoal e exclusiva. Houve um tempo em que eu frequentava muitos seminários de oração e depois tentava imitar da minha própria oração o que ouvia os outros dizerem sobre a forma como oravam. Finalmente, porém, entendi que Deus tinha um plano de oração personalizado para mim, uma maneira pessoal de falar com Ele e ouvi-lo com mais eficácia. E eu precisava descobrir qual era. Comecei dizendo: Senhor, ensina-me a orar. Deus me respondeu de uma forma poderosa e trouxe melhorias maravilhosas à minha vida de oração. Se você quer desfrutar um relacionamento mais profundo e íntimo e poderoso com Deus por meio da oração, eu o encorajo a dizer: Senhor, ensina-me a orar. Ele fará isso e você logo encontrará maior liberdade e eficácia na sua vida de oração. Deus o guiará em um plano exclusivo e novo que funcionará maravilhosamente para você. A palavra de Deus para você hoje. Deixe Deus ensinar você a orar. – 18 de fevereiro. Deus fala através de estímulos. Estou dizendo a verdade em Cristo. Não minto. Minha consciência, iluminada e estimulada pelo Espírito Santo, testifica comigo. Romanos capítulo 9, versículo 1. No versículo de hoje, Paulo escreve sobre receber o estímulo do Espírito Santo. Esses estímulos ou apelos do Espírito
são uma maneira de Deus falar conosco. Deixe-me dar uma explicação prática disso. Às vezes, Deus me impele a fazer algo insignificante, como recolher uma peça de roupa que caiu de um cabide no chão de uma loja. Não ouço a sua voz audível me dizendo para fazer isso, mas sinto uma cutucada por dentro. Um desejo de deixar o lugar onde estou melhor do que quando o encontrei. O Senhor usa a minha obediência para me ensinar mais sobre o seu caráter. Ele me diz: tudo o que você faz na vida é um ato de plantar sementes que voltarão para você. Você colherá aquilo que semear. Se eu plantar sementes de excelência, posso esperar que coisas excelentes aconteçam em minha vida. Outro exemplo acontece recentemente quando senti o estímulo do Espírito Santo para enviar um e-mail de encorajamento a uma mulher que conheço, que está no ministério. Eu a conheço há anos e nunca senti esse desejo, mas obedeci ao estímulo e recebi uma resposta rápida, dizendo que o meu encorajamento naquele momento específico foi a confirmação para ela de uma decisão que estava tomando. Ser dirigido pelos estímulos internos de Deus é uma aventura que torna cada dia interessante e novo. Ao aprendermos a ouvir a Deus, precisamos aprender a seguir estes suaves apelos internos. A palavra de Deus para você hoje: seja sensível às cutucadas do Espírito Santo, não importa o quanto elas possam ser pequenas.